Olá, seja bem-vindo ao MP na TV. A minha conversa de hoje é com o assessor especial, supervisor de planejamento e gestão estratégica do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o promotor de justiça, Paulo Roberto Ishikawa. Tudo bem, doutor? Bom dia, Valéria. Como vai o senhor? Tudo ótimo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre planejamento. Quando que um promotor de justiça chega ao planejamento estratégico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul? É muito diferente aí da sua base, que é como promotor de justiça, né, doutor? Acho que, Valéria, tudo começa com um projeto, né? Foi no meu caso. Quando você trabalha com projetos, você verifica que você tem algumas necessidades que surgem na atividade nossa, no dia a dia, e que está fora daquele contexto do processo em que a gente é tão acostumado. Então, o projeto, ele depende de uma inovação, de algo que ninguém ainda fez, uma inovação que precisa ser feita. Então, nesse caso, é um projeto que tenha uma estrutura, uma metodologia para você conseguir implementar essa inovação. E foi a partir de projetos, pela admiração que eu tenho em relação a essa área, pelas iniciativas que a gente precisa ter, a gente acaba acabando chegando ao planejamento, porque a premissa de um projeto é exatamente o planejamento, porque sem o planejamento ele não consegue alcançar seu objetivo. E ele é muito objetivo mesmo, apesar de você trabalhar com a criatividade tão necessária, né, na hora de você fazer projetos, ele é muito objetivo, como é o promotor de justiça, né, doutor? Precisa ser, o projeto ele tem que trabalhar com as limitações de custo, escopo. Então, você, sem o planejamento, você não consegue, não dá para você imaginar ou tentar, você tem que planejar para que a coisa realmente dê certo. Gestão e planejamento são palavras ainda muito novas dentro do Ministério Público, né, doutor? Sim, o planejamento é um aspecto da gestão, né? A gestão ela é um pouco mais ampla, porque ela trata não só do planejamento, mas também da execução, do monitoramento. Então, por isso que a gestão estratégica ela está num escopo maior, uma amplitude maior que o planejamento. E o Ministério Público de Mato Grosso do Sul se atentou muito cedo para essa necessidade, né? As demandas que foram surgindo no decorrer do tempo, a necessidade, quando a gente percebe que nós temos limitações de pessoas, nós temos limitações tecnológicas, limitações de recursos, então a gente fica atento a essas inovações. E quando a gente olha para fora, as iniciativas privadas, a iniciativa privada trabalhando nessas inovações, a gente percebe que a administração pública precisa também se inovar e precisa se adaptar a esses novos tempos. E vocês trazem ali exemplos dessa iniciativa privada, doutor? Sim, quando a gente começa a adotar as metodologias que a iniciativa privada usa. O próprio planejamento estratégico do Ministério Público, que é o Balanced Scorecard, é uma metodologia usada pelas grandes empresas, grandes corporações mundiais. Então, é a metodologia que é trazido de fora, implementado dentro, mas atendendo às nossas peculiaridades. E o Ministério Público precisou buscar servidores focados nesse trabalho, ou ali dentro mesmo já existiam servidores, uma mão de obra que poderia ser utilizada? No planejamento estratégico, foi necessário, sim, uma consultoria no início dos trabalhos, mesmo porque era um assunto muito novo. Planejamento estratégico era algo que o Ministério Público brasileiro ainda não tinha conhecimento, né, e know-how. Isso foi lá nos anos de 2009, 2010, mas no decorrer desse tempo, com as experiências, com os trabalhos que foram sendo desenvolvidos nesse período, a gente conseguiu com que a nossa própria equipe do Ministério Público, através das capacitações, através do intercâmbio e integração com outros ministérios públicos, então a gente conseguiu sim montar uma equipe capaz de trazer essas inovações para dentro do Ministério Público. E o Ministério Público, eles se conversam, né? Independente de estados, assim, o Ministério Público lá do Acre, tenho aqui um projeto interessante para apresentar para vocês, e aí eles se conversam. Sim, o Conselho Nacional do Ministério Público tem feito um papel muito importante em relação a isso, através do Fórum Nacional de Gestão, através das comissões que lá trabalham nessa integração. Então, a gente tem buscado isso. E a comunicação mesmo, a facilidade da comunicação que a gente tem hoje, através da internet e N fatores aí, faz com que a gente tenha esse intercâmbio de uma forma muito facilitada. Doutor, então vamos falar de um projeto específico que é a nova paixão do Ministério Público, que está aí latente, né, que está sendo lançado agora, que é o projeto Paiaguá. O que é esse projeto, doutor?
Esse projeto é um projeto de modernização administrativa. É um projeto que busca a implementação de uma evolução do sistema de gestão de pessoas e administração. Então, através da implementação desse novo sistema, vai ser possível a gente otimizar os processos, vai melhorar a questão burocrática, a gente vai conseguir uma desburocratização, a gente vai conseguir com que trabalhos que hoje é feito manualmente por servidores possam ser automatizados. Então, nós vamos colocar o sistema à nossa disposição para que a gente possa, então, aprimorar todo o fluxo de trabalho nessas duas áreas e, com isso, disponibilizar mão de obra, né, para que os nossos servidores e técnicos eles possam se dedicar a áreas mais sensíveis dentro da instituição. Doutor, de onde surgiu essa ideia? Qual é a necessidade dessa ideia dentro do Ministério Público? O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo Passos, desde o início da sua gestão, ele já tinha em mente, dentre as prioridades, a modernização administrativa do Ministério Público. Então, as equipes trabalhando nessa ideia, chegou-se à conclusão que era necessário, então, uma evolução dos sistemas. É só através dos sistemas é que a gente conseguirá, então, trazer esse aperfeiçoamento. Então, desde o ano passado, equipes do Ministério Público se debruçaram sobre qual a melhor solução a ser adotada, qual seria, com base nesses estudos, qual seria o melhor caminho a seguir. E aí, então, que resultou nessa ideia do projeto Paiaguá, que é o aperfeiçoamento dos dois sistemas de gestão de pessoas e gestão administrativa. E aí envolve também o financeiro, envolve outras áreas, né, que tudo tende a ter essa integração. O senhor fala de modernidade, eu fico pensando aqui, quando você usa o nome Paiaguá, que é um nome indígena, né? Não entra um pouco em contradição aí? Então, é interessante a escolha do nome, porque nós tivemos no Ministério Público, quando da implementação do processo eletrônico da atividade fim, ou seja, do trabalho dos promotores de justiça, que hoje a gente utiliza o sistema SAGE-MP, o nome foi Projeto Guaicuru, foi o nome utilizado. E em pesquisas aí, quando a gente estava tentando definir, buscando a definição do nome, surgiu a ideia do Paiaguá, que também era um grupo, uma etnia indígena, que buscou, com a integração da colônia, desvendar aí essa nossa área, Mato Grosso do Sul. Eles eram aliados. A diferença é que o índio Guaicuru, ele agia por terra, através de um trabalho, e o Paiaguá agia pelas águas, através de uma canoa. Então, eles são realmente são etnias desbravadoras do Ministério Público, dessa nossa região aqui, e por isso que foi escolhido. Assim como o projeto Guaicuru, ele trabalhou com os processos da atividade fim, né? Que era a base ali. Que era a base. Agora, a gente trabalha com o projeto Paiaguá, que é exatamente a otimização dos processos da área meio, que a gente vai buscar, então, o processo eletrônico, os fluxos eletrônicos de todas essas atividades que são relacionadas à área de gestão de pessoas e administração. Doutora, eu vou chamar um comercial rapidinho e a gente já volta para falar, porque para a gente entender como é que vai ficar esse novo Ministério Público agora, por meio aí do projeto Paiaguá. Tá ótimo. Nós já voltamos, gente, é rapidinho.